Agora, hoje é um dia de celebração para a família redentorista, pois é dia de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Padre Anísio Tavares e eu quero dar um bom dia para ele. Padre, bom dia, parabéns também pelo dia de hoje. Bom dia, Bianca, que alegria estarmos juntos. Hoje é um dia especial para a família redentorista, mas com certeza para a família dos devotos também, que participa conosco desse carisma. Sem dúvida, é uma alegria poder celebrar, o dia de Santo Afonso Maria de Ligório, que tanto nos ensinou. E eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente sobre a vida deste homem. Quem foi Afonso? Bom, Afonso de Ligório, os estudiosos dizem que ele foi o mais santo dos napolitanos e o mais napolitano dos santos. Então ele nasceu lá no reino de Nápoles. Santo Afonso nasce em 27 de setembro de 1696. Nasceu num berço nobre, filho de José de Ligório e Ana Cavalieri, e de fato teve uma formação brilhante durante sua vida, ali durante a sua adolescência. A ponto de, aos 16 anos, já ser um advogado formado, direito civil e direito canônico. Ele foi doutor nos dois direitos. Atuou nos tribunais de Nápoles, uma cidade relevante para a sua época, mas, a um certo momento, encontrou-se com a corrupção nos tribunais. Ficou muito desiludido, perdeu uma causa e então decide dar uma guinada na sua vida. E é então que ele decide-se a ser padre. E o seu pai, a princípio, não aceitou muito não, porque esperava desse primogênito alguém que desse sequência à nobreza da família, que tivesse também muitos filhos, certamente, mas não foi esse o caminho que Afonso escolheu, não. Inspirado por Deus, ele deixa a sua espada de nobre, um símbolo da nobreza, aos pés de Nossa Senhora das Mercês e busca, então, junto aos oratorianos, a formação presbiteral. Santo Afonso foi um padre muito dedicado. Ele dedicou-se muito à pregação da palavra de Deus ali em Nápoles, nas periferias, e então deixou ali um rastro, um sinal forte da busca de santidade para aqueles que eram os mais abandonados ali das periferias napolitanas. E seu trabalho foi tão intenso que ele cansou-se, ficou estafado, e precisou, então, um tempo descansar. E aí ele vai para Escala, um lugar para nós muito significativo, porque Santo Afonso chega nesse lugar retirado para descansar, e ali ele encontra quem? Os cabreiros, pessoas que estavam não só na periferia da cidade, mas na periferia do reino de Nápoles. E ali, então, ele vê que aquele povo era carente, necessitado de ouvir a palavra de Deus. Eram rudes de cultura, ignorantes na fé, mas Santo Afonso disse, são eles que precisam de anúncio, de atenção, de carinho. E então, nesse meio tempo, com essa experiência forte, com o contato com Maria Celeste Costa Rosa, beatificada no ano de 2016, ele então recebe dessa grande monja, dessa mística, o convite para fundar a Congregação do Santíssimo Redentor. Ela compartilha com ele, olha, nosso instituto é instituto feminino, agora eu sinto uma inspiração no meu coração, Deus toca o meu coração para que o Senhor funde o ramo masculino. E então, em 1732, depois de se convencer que realmente era a vontade de Deus, Santo Afonso fundou essa congregação da qual me orgulho de fazer parte, que é a Congregação do Santíssimo Redentor. Muitas coisas para falar da vida de Santo Afonso, Bianca, mas, em resumo, é isso. Ele foi bispo também de Santa Ágata dos Godos, um bispo zeloso, um bispo que sempre foi atento aos mais pobres e necessitados. Então, deixou uma marca preciosa no seu tempo e para a igreja até hoje. É interessante a gente falar sobre essa busca dos mais necessitados, essa necessidade de ir até o outro, de acolher ao outro, porque nós talvez possamos dizer que seus ensinamentos também se assemelham ao que o Papa Francisco hoje faz também, aos ensinamentos do Papa no dia de hoje? Realmente, Papa Francisco, no ano passado, no dia 23 de março, quando comemoramos aí os 150 anos de Santo Afonso como doutor da Igreja,
ele escreveu uma mensagem belíssima para nós congregados, e dizendo que, de fato, Santo Afonso nos ensina a sermos missionários da periferia, missionários que cheguem até o povo e que, da realidade, a gente consiga, de fato, entender como anunciar a palavra de Deus ao povo. Santo Afonso, por exemplo, né, isso o Santo Padre faz questão de enfatizar, ele foi formado numa linha moral muito rígida, muito ali das leis, das normas, das regras. Mas quando Santo Afonso vai ao povo, ou seja, faz a experiência da periferia, ele percebe que, de fato, essa moral não surte efeito no coração do povo. Vai muito bem nos livros, mas não funciona na pastoral, não funciona na caminhada espiritual do povo. Então, o Papa Francisco nos lembra, veja, o fundador de vocês, Santo Afonso, soube olhar todo o seu conhecimento a partir da periferia, a partir dos necessitados, soube olhar a história a partir do ângulo daqueles que veem a história a partir da pobreza, a partir da necessidade. Então, Santo Afonso se assemelha, né, hoje o Papa Francisco com certeza se inspira muito em Santo Afonso, por esse olhar a partir da periferia. E também pela linguagem simples. O Papa Francisco sempre insiste que nós devemos falar simples. Ora, essa já era uma solicitação que Santo Afonso fazia a si mesmo e a seus missionários. Falar de um modo simples, de um modo que o povo entenda. Não adianta de nada falar maravilhas sem, de fato, o povo entender. Então, essa fala simples, não é? E depois também uma marca grande que Papa Francisco coloca para nós, que é a misericórdia, espelhado também em Santo Afonso. Porque a partir deste contato com a periferia, Santo Afonso propõe a sua moral a partir da benignidade pastoral, mostrar um Deus bondoso, mostrar um Deus que é amor, e sobretudo nos mistérios da encarnação, da cruz, da Eucaristia e Nossa Senhora. Santo Afonso, então, transmite esse Deus misericordioso. O senhor começou aí a resposta do senhor falando sobre Santo Afonso ser doutor da igreja, né? Por que ele ficou conhecido como doutor da igreja e o que significa este título, essa honraria? Pois é, doutor da igreja aqui não significa conhecimento acadêmico. Ao contrário do que a gente sabe hoje, né? Doutor é aquele que estudou muito, doutor é aquele que tem capacidades intelectuais. A igreja, quando coloca alguém como doutor ou doutora, é porque foi alguém que soube transmitir a fé pelo seu testemunho com profundidade espiritual. Então, Santo Afonso, mesmo sendo intelectual, ele é doutor da igreja pelo seu zelo pastoral. Por isso ele é chamado doutor zelantíssimo, porque zelou do povo de Deus, soube cuidar dos mais necessitados. Então, o doutorado de Santo Afonso quer resgatar essa atenção pastoral que ele teve aos mais pobres e necessitados, às periferias existenciais, diria hoje Papa Francisco. Então, foi já no ano de 1871, né, o doutorado de Santo Afonso, quando Pio IX declara doutor da igreja, colocando, sobretudo, o seu legado espiritual e o seu legado da teologia moral para todo o povo, para toda a igreja. E é claro que todo esse legado de Santo Afonso, também, como o senhor bem disse, reflete hoje, né? Nós vemos hoje que se torna ainda muito atual. Mas como é que a gente pode reconhecer esses ensinamentos na nossa vida, na comunidade, na nossa vida em paróquia, na nossa vida dentro da igreja? Como podemos aplicar esses ensinamentos nos dias de hoje? Olha, de fato, atualizar o pensamento de Santo Afonso é uma necessidade, é uma tarefa de todo missionário redentorista, porque não se trata, né, de transplantar, pegar aquilo que Santo Afonso disse tal e qual e trazer para hoje. Santo Afonso é o filho do seu tempo, da sua realidade. Agora, hoje, o que nós trazemos para a nossa realidade são os valores que Santo Afonso colocou para nós. Primeiramente, o valor do evangelho na nossa vida, o valor da oração, o valor de abrir-se a Deus e acolher a sua misericórdia e, sobretudo, o valor de sermos santos, todos nós. Ser santo não é só para padres, irmãs, irmãos religiosos, para papas, não é? Mas para
todo batizado, toda batizada. Santo Afonso já dizia isso no seu tempo. E cada um seja santo onde quer que esteja. Então, hoje, na nossa família, na nossa comunidade, nós somos convidados a trazer também essa misericórdia de Deus. Esse Deus bondoso, o Santíssimo Redentor, que por nós se entrega por amor. Eu acredito que hoje, quando a gente percebe, né, certas linhas muito rigorosas voltando na igreja, fechando as portas da salvação, nós temos que sermos fiéis à tradição da igreja, da qual Santo Afonso faz parte, e abrir as comportas da misericórdia de Deus, não é? E aí o coração do Redentor transmite essa redenção abundante, essa copiosa redenção. Então, hoje nós temos que atualizar esse pensamento bonito. O valor da oração, sobretudo da oração mental, que nós devemos recuperar em família, em comunidade. E oração mental não é uma oração racional, né? Às vezes a gente tem a tentação de pensar, essa oração deve ser uma oração racional, com fórmulas belas e bonitas. Não, Santo Afonso nos convida a rezar a partir do coração, a partir dos nossos afetos. Então ele transmite assim, um contato com Deus muito próximo, que é o que nós estamos precisando no dia de hoje. Tempo de muita dificuldade, tempo de guerras, tempo de polarizações. É essa fé vivida na intimidade com Deus, na intimidade com os irmãos, que de fato vai nos fazer olhar essa realidade a partir de um ponto de vista diferente, renovado, a partir da copiosa redenção de Jesus. Muito interessante, Padre Anísio está falando conosco, Padre Anísio, que é também um missionário redentorista. Daqui a pouquinho eu vou querer saber do senhor o que fez o senhor se encantar pela congregação, tá bom? Mas antes, mais um pouquinho sobre Santo Afonso especificamente, porque Santo Afonso criou métodos espirituais que ajudam o povo a crescer na fé. Era justamente essa conversa que estávamos tendo agora já, né? Dos métodos para que a gente possa retomá-los em nossa vida, não é mesmo? Porque esses métodos, quando ele criou, estávamos falando das adaptações, mas é interessante falarmos que necessitamos sim desses métodos espirituais para crescermos cada vez mais na nossa fé, né, Padre? Exatamente. Santo Afonso escreveu uma das suas maiores obras, que é a Teologia Moral. 9 edições ele fez durante sua vida. Então, a metodologia da moral de Santo Afonso é a metodologia que parte da realidade. Santo Afonso não foi um teólogo moral da academia, né, da escola, da faculdade, não. Mas foi alguém que procurou escrever a sua obra Teologia Moral para auxiliar os missionários junto do povo. Então, acredito que hoje é uma metodologia preciosa, como já disse, Papa Francisco resgata. Devemos viver a nossa fé a partir da realidade. A fé jamais nega a realidade, ela parte da realidade. Depois, Santo Afonso nos deixa também, como eu já disse, esse modo, né, um método de oração a partir do afeto. Não adianta nada oração bonita, mas que não toca o coração. Então, hoje, por exemplo, na celebração da missa, em qualquer momento que nós tivermos de evangelização, buscar esse afeto, o sentimento do povo, porque é aí que Deus está, é no amor, nesse relacionamento próximo. E Santo Afonso nos coloca também um amor especial a Nossa Senhora. Nós, cristãos católicos, cultivamos esse amor, essa devoção a Nossa Senhora, que nos ajuda a ver em Maria aquela que amou Jesus, aquela que amou o seu Filho e participa da comunhão trinitária e intercede por nós. Então, Maria nos ensina a viver a fé. Então, acredito que esses pontos essenciais da espiritualidade que Santo Afonso nos deixa faz, de fato, com que a gente viva a nossa fé com mais intensidade. E, claro, de modo muito humano, de modo muito direto com Deus, com Nossa Senhora, com os irmãos. É isso que Santo Afonso nos pede, continua a nos pedir hoje pelo seu testemunho. Padre Anísio, e o que fez o senhor se encantar aí pela congregação dos missionários redentoristas? Pois é, eu entrei no seminário com 22 anos, lá no ano de 2003, e o que me encantou nessa espiritualidade, que continuo conhecendo e continuo a amar cada vez mais, é de fato essa espiritualidade da copiosa redenção. Lá do Salmo 129, Santo Afonso se espelha nessa misericórdia de Deus, e também no capítulo 4 de Lucas. Enviou-me para anunciar aos pobres, diz Jesus de si mesmo. E claro, nós com Cristo e em Cristo somos enviados também em missão. Então, anunciar essa misericórdia de Deus foi aquilo que tocou meu coração.
E, claro, a missionariedade, ser missionário, estar junto do povo, estar junto dos romeiros aí de Nossa Senhora, uma frente pastoral que já atuei, né? Então, tudo isso me levou a assumir essa espiritualidade, a entrar nessa família e a me consagrar nela. E sou realizado, sou feliz. Olha, eu agradeço, viu, muito a participação do senhor, por contar um pouquinho sobre também a história de vida de Santo Afonso, por falar também quem foi este homem. E aproveitando, já que estamos falando do fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, se alguém se sentir chamado aí, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para quem está nos acompanhando agora e, de repente, foi tocado no coração pela espiritualidade de Santo Afonso. Pois é, nós hoje celebrando Santo Afonso, nós celebramos com um ritmo vocacional, com um ardor vocacional, convidando as pessoas a conhecer essa espiritualidade, a viver esse carisma. E se você, jovem, se sentiu tocado por essa espiritualidade, conheça mais. Acesse a12.com/vocacional e lá você pode encontrar um pouco mais da nossa espiritualidade e pode também saber como entrar em contato com o nosso secretariado vocacional. E claro, a vocação ela nasce de um amor profundo, de uma oração profunda com Deus. Então reze sempre e que todos nós possamos então viver essa espiritualidade. A espiritualidade de Santo Afonso não é uma espiritualidade exclusiva para a congregação redentorista, mas hoje é para toda a igreja. Então, todo batizado, toda batizada, conheça um pouco mais Santo Afonso, ele que nos ajuda a viver bem a nossa fé. E repetindo, se você jovem se sentiu tocado e quer fazer parte dessa família como consagrado, como missionário redentorista, acesse a12.com/vocacional e venha fazer parte dessa família religiosa que continua anunciando a copiosa redenção com alegria. Mais uma vez, muito obrigada, Padre Anísio. Deus abençoe a missão também. Obrigada por ter também sido acolhido e acolher em seu coração a espiritualidade de Santo Afonso. Deus abençoe. Obrigada. Obrigado, Bianca. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.